A Bayer está tentando comprar a Paz. E o preço dessa Paz é de quase 38 bilhões de reais. É muito dinheiro. Demais. Boas-vindas a quem está ouvindo mais uma análise detalhada das notícias e, dos bastidores que estão redefinindo o mundo corporativo. Eu estou muito animada para investigar isso hoje. E é um tema denso, né? Tem muita coisa em jogo. Com certeza. O foco da nossa investigação de hoje é uma reportagem do portal G1 sobre, uma das maiores manobras de contenção de danos da história recente. Uma manobra colossal. Exato. Estamos falando de uma proposta de acordo de até 7,25 bilhões de dólares feita pela gigante alemã Bayer. O objetivo central é tentar colocar um ponto final em dezenas de milhares de processos judiciais lá nos Estados Unidos envolvendo o Roundup. Aquele herbicida super conhecido. Isso, a base de glifosato. A nossa missão, para quem acompanha a gente hoje, é desvendar a engenharia financeira, as táticas de tribunal e a realidade crua por trás dessa cifra, sem jargões impenetráveis, sabe? Perfeito. A ideia é entender como se precifica o risco de um produto que está em quase toda parte. Como esse acordo funcionaria na prática e o que esse xadrez todo nos ensina sobre o mercado atual. O cenário é realmente complexo porque não estamos falando apenas de uma transação financeira padrão. É uma narrativa que entrelaça a ciência agrícola, o sistema de saúde, o mercado de ações e, claro, o desespero de tentar fechar uma torneira de litígios que parece não ter fim. Uma torneira aberta jorrando dinheiro, né? Exatamente. Para compreender a magnitude desse movimento de quase 38 bilhões de reais, precisamos olhar para as entrelinhas. É uma estratégia de sobrevivência de longo prazo desenhada para estancar uma crise corporativa que vem drenando a empresa há anos. Certo, vamos desempacotar isso. Porque o peso da herança que a Bayer assumiu não é brincadeira. E a origem desse problema não começou ontem. Não mesmo. O pecado original, por assim dizer, foi a aquisição da agroquímica americana Monsanto lá em 2018. Uma compra que custou 63 bilhões de dólares à Bayer. E quando se compra uma empresa desse tamanho, o pacote inclui tudo. As patentes brilhantes, a infraestrutura global e... E os esqueletos no armário. Pois é, infelizmente para eles, os esqueletos no armário. Junto com o portfólio, veio o Roundup e a reboque uma verdadeira avalanche de riscos legais que só cresceu desde então. A Bayer passou praticamente todos os dias, desde a assinatura daquele contrato, lidando com o impacto jurídico desse herbicida. O que é fascinante aqui é a postura oficial da liderança da empresa diante dessa quantia de 7,25 bilhões de dólares. Como assim? A reportagem deixa muito claro que, ao propor esse pagamento bilionário, a Bayer não admite culpa. Não há um reconhecimento de irregularidade ou de que o produto causou os danos alegados. Ou seja, eles pagam, mas não assumem um erro. Isso. Do ponto de vista estritamente corporativo e jurídico, o que estamos testemunhando é a compra de uma certeza. É uma tentativa de criar um escudo contra a sangria contínua e imprevisível dos tribunais. Estão tentando colocar um preço fixo naquilo que, até agora, era um risco totalmente ilimitado. E por falar em risco limitado, a reação do mercado financeiro a essa notícia foi brutal e revela muito sobre o quão volátil é essa situação toda. Geralmente, quando uma empresa anuncia um grande acordo para encerrar processos, as ações sobem, né? É o padrão, porque os investidores gostam de previsibilidade. Mas não foi o que aconteceu. Na quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026, logo após o anúncio da noite anterior, as ações da Bayer despencaram 12%. 12% é muita coisa para uma gigante dessas. Foi uma queda tão violenta que apagou instantaneamente todos os ganhos que os papéis da empresa tinham registrado no dia anterior. A liderança tentou entregar uma solução, mas o mercado reagiu com um pânico total. Eu fiquei chocada vendo os gráficos. E esse pânico tem uma justificativa muito racional, viu? Os investidores olharam para o anúncio e não viram um ponto final. Viram um enorme ponto de interrogação. Faz sentido. A queda de 12% reflete a dúvida profunda sobre a viabilidade prática desse acordo. Será que ele vai ser aceito por quem está processando a empresa? Será suficiente? O próprio CEO da Bayer,
O Bill Anderson teve que ir a público admitir que a incerteza causada por esses litígios tem atormentado a companhia por anos a fio. Ele tentou acalmar os ânimos. Tentou. Ele defendeu que o acordo oferece um caminho tangível para a resolução, mas o mercado deixou claro que promessas não bastam mais. A desconfiança ali é crônica. Para visualizar o desespero dessa manobra, pensem numa analogia simples. A Bayer é como um navio transatlântico gigantesco tentando atravessar uma tempestade que se recusa a passar. Boa analogia. A tempestade são os processos judiciais. Cada nova onda é um grupo de ações batendo no casco e ameaçando afundar os lucros da empresa. E o motivo dessa tempestade ser tão implacável é um fato inegável trazido pela reportagem do G1. O Roundup está entre os herbicidas mais utilizados em todos os Estados Unidos. Não é um produto de nicho. De jeito nenhum. Quando o alcance é tão vasto, abrangendo desde megafazendas até o jardim do vizinho, o volume potencial de pessoas processando a empresa, os chamados demandantes, é massivo. A escala de uso é o calcanhar de Aquiles da empresa nesse caso. E para lidar com essa tempestade gigantesca, a estrutura do fundo de indenização proposto precisou ser desenhada de forma bastante atípica. Conta mais sobre essa estrutura. O documento apresentado no Tribunal Estadual em St. Louis, no estado do Missouri, revela que não se trata de um cheque gigantesco assinado e entregue de uma vez só. Ah, não é um pagamento único. Não. O plano estabelece um programa de indenização que será alimentado por pagamentos anuais da empresa para um fundo especial. E a duração desse compromisso vai até 21 anos. 21 anos. É como se a Bayer estivesse financiando esse acordo do mesmo jeito que alguém financia a compra de uma casa em 3 décadas, esperando que a tempestade passe antes de pagar a última parcela. Exatamente. É um financiamento de crise. Mas a grande dúvida que fica para quem acompanha os números é como se divide uma montanha de mais de 7 bilhões de dólares. Quem recebe o quê? A reportagem trouxe dados assustadoramente específicos sobre a matemática da indenização e os valores variam dependendo de uma matriz de elegibilidade bem rigorosa, baseada no histórico de vida de cada pessoa. É uma contabilidade fria para situações de saúde extremamente delicadas. O fundo vai classificar quem recebe os pagamentos usando 3 critérios principais. Primeiro, o nível e o tipo de exposição que a pessoa teve ao herbicida. Certo? Segundo, a idade do paciente no momento em que recebeu o diagnóstico do linfoma não Hodgkin, que é o tipo de câncer no centro dessa batalha legal. E terceiro, a gravidade clínica da doença. Tem um teto para isso? Tem. Segundo um dos advogados envolvidos nas negociações preliminares, o teto absoluto dessas indenizações pode chegar a $198 mil. Talvez um pouco mais para casos excepcionais. Mas a realidade para a grande maioria passa bem longe do teto. Vamos olhar de perto para as médias porque elas expõem o abismo entre os diferentes perfis de quem está processando a Bayer. No topo dessa escala, temos os trabalhadores agrícolas, industriais ou os profissionais de paisagismo. Pessoas que lidaram com galões do produto por anos a fio. A alta exposição. Isso. Se um trabalhador desse grupo for diagnosticado com uma forma agressiva do linfoma antes dos 60 anos de idade, a expectativa é de um pagamento médio de $165 mil. Por outro lado, o cenário financeiro despenca quando olhamos para o usuário residencial. Aquela pessoa que comprava o produto na loja de jardinagem para aplicar no quintal de casa aos fins de semana. E como ficam esses valores? Se esse usuário residencial tiver o diagnóstico confirmado entre os 60 e 77 anos e a forma do câncer for considerada menos agressiva, a indenização média cai para cerca de $20 mil. E a tabela continua punindo a idade avançada. Pacientes diagnosticados com 78 anos ou mais teriam direito a uma média de apenas $10 mil. É aqui que a coisa fica realmente interessante e super arriscada para Bayer. Peraí. $10 mil? No sistema de saúde dos Estados Unidos, $10 mil mal cobrem os custos de uma bateria inicial de exames e algumas consultas médicas para um paciente oncológico. Não paga quase nada lá. Exato, não é uma indenização que muda a vida de alguém ou sequer cobre o prejuízo de verdade.
E é por isso que o atrito começou imediatamente. O advogado Mats Clement, que representa cerca de 280 desses demandantes, veio a público dizer que os valores propostos estão extremamente baixos. Ele foi além e previu uma alta taxa de rejeição, esperando que muitos prefiram continuar brigando na justiça a aceitar esses termos. Essa fala não é apenas uma reclamação isolada. Ela aponta direto para a principal falha estrutural dessa manobra. Analistas do banco JP Morgan, que acompanham cada milímetro dessa negociação, emitiram um alerta claro sobre um risco colossal de desistência em massa. E tem alguma cláusula de proteção para a empresa? Tem sim. Para que esse fundo de 7,25 bilhões saia do papel, a Bayer inseriu uma cláusula. Eles exigem um número mínimo de adesões. Ou seja, uma porcentagem específica de todas essas pessoas processando a empresa precisa assinar o acordo. Se a taxa de rejeição for muito alta porque os valores são considerados baixos, a Bayer tem o direito de simplesmente cancelar a oferta inteira e voltar à estaca zero. O grande truque de mágica nisso tudo é que a Bayer se recusou a revelar publicamente qual é esse número mágico. Ninguém de fora da negociação central sabe quantas pessoas precisam dizer sim para destravar os pagamentos. É um jogo de pôquer de altíssimo risco, envolvendo uma multinacional, batalhões de advogados e milhares de pacientes. E enquanto esse braço de ferro sobre os valores acontece em St. Louis, tem um tabuleiro de xadrez jurídico muito maior sendo jogado em Washington. Se conectarmos isso ao panorama geral, o momento em que a Bayer decide anunciar esse acordo está longe de ser aleatório. A estratégia jurídica e o relógio dos tribunais explicam muita coisa. Em abril, a Suprema Corte dos Estados Unidos vai ouvir os argumentos da Bayer sobre uma tese de defesa que é o pilar de toda a estratégia da empresa. Uma decisão que pode mudar tudo. Exatamente. A viabilidade de milhares de processos estaduais pode simplesmente evaporar dependendo de como os juízes em Washington interpretarem a lei federal. E a defesa técnica da Bayer é uma verdadeira aula de como usar a burocracia federal a seu favor. O argumento central deles foca na atuação da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA. É o órgão responsável por ditar o que pode e o que não pode ser comercializado em termos de produtos químicos no país. E o que a Bayer diz sobre a EPA? A Bayer aponta um fato inegável. A EPA aprovou o registro e a venda do Roundup e, crucialmente, nunca exigiu que a empresa colocasse um alerta sobre risco de câncer no rótulo. A lógica deles é bem direta. Se a agência federal máxima diz que o produto não precisa de alerta, como a empresa pode ser punida por tribunais estaduais por não colocar um aviso que o governo não exigia? A linha de argumentação vai até um passo além. A empresa alemã sustenta que a lei federal de regulamentação, na verdade, proíbe os fabricantes de adicionarem aos rótulos quaisquer advertências que sejam diferentes do que foi aprovado pela EPA. Traduzindo, a Bayer alega que estava legalmente de mãos atadas. Eles dizem que não poderiam ter colocado um aviso de câncer na embalagem, nem se quisessem. Porque violaria a aprovação federal. Isso. E para dar ainda mais peso a essa defesa, a reportagem destaca uma movimentação importante nos bastidores de Washington. Um porta-voz da Bayer lembrou a existência de um parecer jurídico emitido em dezembro pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Esse documento, da administração do então presidente Donald Trump, formalizou a posição do governo de que concorda com a interpretação da lei feita pela Bayer. É um respaldo direto das autoridades federais. Sabendo que a Suprema Corte vai analisar esse embate em abril, a proposta de acordo agora em fevereiro cumpre uma função tática essencial. Os casos que entram nesse fundo não seriam diretamente invalidados pela decisão de abril, mas tentar selar esse compromisso antes da audiência na Corte Máxima é um movimento defensivo forte. É uma forma de estabilizar o caixa antes que os juízes deem a palavra final. Na prática, é como se a Bayer estivesse comprando uma pólice de seguro caríssima contra a incerteza da Suprema Corte. A dinâmica é engenhosa. Se o acordo for assinado agora e a Suprema Corte decidir a favor da Bayer depois, as pessoas do fundo ainda têm o pagamento garantido. Mas se a Suprema Corte decidir contra a empresa, dizendo que os processos estaduais são válidos, a Bayer já estará blindada com esse limite de 7 bilhões e pouco.
Exato, trava o valor das indenizações. Sem esse acordo, uma derrota na Suprema Corte deixaria a empresa exposta a ter que pagar valores absurdamente maiores por décadas. O que estamos vendo é o gerenciamento de risco no seu nível mais extremo. E por que essa urgência toda agora? A razão pela qual a diretoria sente essa urgência quase desesperada de travar as perdas agora fica clara quando olhamos pelo retrovisor. O histórico de batalhas judiciais que a empresa vem enfrentando desde a compra da Monsanto é financeiramente devastador. Eles já tentaram resolver isso antes. Então, o que tudo isso significa quando olhamos para a montanha de papéis nos tribunais? Os números são de cair o queixo. Desde que os litígios começaram a ganhar tração, cerca de 200 mil ações judiciais foram protocoladas contra a empresa nos Estados Unidos. 200 mil? Para dar uma dimensão da velocidade, mais de 125 mil desses processos deram entrada somente de 2015 para cá. É uma indústria de litígio operando em capacidade máxima. O dado mais doloroso para quem investe na Bayer é lembrar que a empresa acreditava já ter estancado essa sangria. Em 2020, a companhia abriu os cofres e desembolsou aproximadamente 10 bilhões de dólares para encerrar a vasta maioria dos processos pendentes na época. Parecia que o pesadelo tinha acabado. Foi celebrado assim, mas a grande falha estratégica daquele mega acordo de 10 bilhões é que ele olhava apenas para o passado e para o presente. Ele não conseguiu estabelecer uma barreira legal sólida contra casos futuros. Como o produto continuou nas prateleiras sendo usado em larga escala, o buraco permaneceu aberto. Novos diagnósticos surgiram e a fila de processos voltou a crescer rapidamente. Isso nos leva diretamente ao placar dentro dos tribunais naquelas raras ocasiões em que os casos vão parar nas mãos de um júri. A Bayer mantém uma defesa agressiva, contestando ferozmente qualquer ligação científica entre o glifosato e o câncer. Quando olhamos friamente para os vereditos, o placar parece até equilibrado. Até agora, foram 13 vitórias para a Bayer contra 11 vitórias para os demandantes. Pode soar como um empate técnico. Pode soar, mas a realidade financeira por trás dessas 11 derrotas é o que tira o sono dos executivos na Alemanha. Focaram apenas no número de vitórias e derrotas mascaram o verdadeiro perigo dos julgamentos com o júri popular nos Estados Unidos. A grande questão é o tamanho do estrago quando a empresa perde. E teve um caso recente que foi um divisor de águas, não é? Teve. O evento que fraturou de vez a confiança do mercado ocorreu bem recentemente, em março de 2025. Um único júri no estado da Geórgia avaliou um caso e decidiu punir a empresa com uma indenização assombrosa de 2,1 bilhões de dólares. Um único caso rendeu 2 bilhões de dólares. Sim, foi um choque de realidade brutal. Provou que o acordo de 2020 não tinha resolvido absolutamente nada em termos de proteção futura. Foi exatamente esse veredito na Geórgia que disparou o alarme de incêndio na sede da Bayer, forçando a diretoria a elaborar essa nova proposta de acordo de agora. Essa nova tentativa tem o objetivo claro de estabelecer uma linha de chegada definitiva. A meta principal é limpar a fila atual, tentando resolver a maioria dos cerca de 65 mil processos que ainda se acumulam. Mas a verdadeira ambição dessa proposta não é apenas limpar a fila atual, é consertar o erro do acordo de 2020. O plano atual tenta cobrir o futuro. A estruturação daqueles pagamentos ao longo de 21 anos serve para criar um fundo que absorva novos casos. No entanto, há uma cláusula de barreira importantíssima. Qual é a cláusula? Para ter direito a acessar esse fundo no futuro, a pessoa terá que comprovar que a sua exposição ao herbicida ocorreu antes de uma data de corte estrita, fixada em 17 de fevereiro de 2026. A engenharia por trás disso tudo é fascinante e assustadora ao mesmo tempo. Acompanhar a evolução dessa notícia é essencial para quem nos ouve, porque transcende a história de uma única empresa. É um estudo de caso ao vivo sobre os passivos ocultos em fusões e aquisições trilionárias. Mostra como o risco corporativo é calculado. Exato, não apenas com base na ciência de laboratório, mas no imprevisível comportamento humano dentro de um tribunal. E, acima de tudo, ilustra as consequências de longo prazo que explodem quando o agronegócio, os órgãos reguladores e o poder de fogo dos advogados colidem frontalmente. Isso levanta uma questão importante que vai muito além dos balanços financeiros da empresa e atinge o prato de comida da população global. Pensemos no seguinte cenário.
Se corporações gigantescas enfrentam um risco real de falência ou de pagamentos multibilionários por fabricarem produtos que possuem a aprovação explícita das maiores agências reguladoras do mundo, qual o incentivo para continuar produzindo? É uma pergunta pesada. Se a produção de herbicidas, fertilizantes e outras ferramentas essenciais para a agricultura se tornar um risco jurídico incalculável, o impacto na cadeia de suprimentos pode ser devastador. Quem assumirá o risco de fabricar os insumos que garantem um volume atual de produção de alimentos? E no final das contas, como esse custo de risco jurídico será repassado para o preço dos alimentos na prateleira do supermercado na próxima década? É uma provocação que muda completamente o foco da nossa discussão de hoje. O que começa como uma batalha sobre um rótulo de herbicida pode acabar redefinindo os custos e a segurança alimentar de milhões de pessoas. De quem é a palavra final, afinal? Da agência reguladora ou de um júri popular? Fica o convite para que a nossa audiência reflita sobre esse efeito dominó silencioso. O destino desse acordo não vai apenas ditar o futuro da Bayer, mas pode estabelecer um novo precedente sobre como equilibramos inovação, segurança e responsabilidade. Continuaremos de olho nos próximos capítulos. Muito obrigada pela companhia em mais esta análise aprofundada e até a próxima.